Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Vamos falar sobre um tema que está intimamente ligado ao nosso dia a dia, sustentabilidade. Nossos convidados são a jornalista Sônia Araripe, editora da revista Plurale, Marcos Freitas, coordenador do Instituto de Mudanças Globais da COP, UFRJ, e Andréa Lopes, especialista em meio ambiente da Firjan. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de entender agora com a Andréa, com tanto potencial na área de energia limpa, por que nós temos tantos desafios na área da sustentabilidade? A sustentabilidade, ela faz parte da nossa sociedade, né? Nós queremos crescer, nós somos um país em desenvolvimento, nós temos que crescer, mas nós temos que repensar também a forma de produção e consumo em que a gente está inserido na sociedade. Então, como nós, como cidadãos, a gente se relaciona, por exemplo, com o uso da energia, se a gente usa de forma consciente, com relação ao transporte, se a gente usa transporte público ou se a gente pode optar por usar um transporte particular, qual é a melhor opção? Eu acho que são opções que a sociedade tem que pensar, tanto para a produção como para o consumo, e a gente coloca todos os recursos naturais nesse meio, inclusive a questão da energia. Sônia, nós somos ainda os maiores poluidores do planeta, né? Estamos ainda na 7ª posição, de acordo com a ONU. Falta muita coisa, a gente já melhorou, como é que está a situação? Obrigada, Sérgio, obrigada, TV Câmara, pela oportunidade. Acho que falta sim, sempre falta. Agora, é uma parte de um processo, né? Quer dizer, a linha está em movimento, né? Está sempre em ação. Então, olhando para trás, eu que estou junto com vocês já nessa estrada aí de jornalismo há cerca de 30 anos, há avanços, há muito a ser comemorado. Toda essa questão, por exemplo, da energia renovável, que o Sérgio falou, o Brasil hoje em dia é destaque. Nós temos realmente que comemorar. Né? Por muito tempo o Brasil teve esse complexo de vira-lata, né? Se achava o patinho feio ali, mas tem tanto também por comemorar, né? Quer dizer, nós temos biodiversidade, nós temos inovação, criatividade, cérebro, nós temos aqui professores, especialistas, então eu acho assim que, claro, temos problemas, muitos problemas, somos um país ainda em desenvolvimento, como se fosse uma imagem entre criança e uma criança, um adolescente, né? Mas muito ainda também por comemorar. Marcos, a gente tem um caminho longo, né? Estamos caminhando para uma economia de baixo carbono? Sérgio, de uma parte sim. Quer dizer, do ponto de vista, por exemplo, de uso do solo, a gente saiu de uma taxa de desmatamento em torno de 20 mil quilômetros quadrados nos anos 80, 90, e estamos hoje abaixo de 10 mil, mas ainda é muita coisa. Chegamos a 5 mil quilômetros quadrados anos na Amazônia e agora, esse ano já está batendo quase 8 mil. Então, a gente ainda não encontrou um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que gere emprego para aquelas pessoas e que não tenha a ver com o desmatamento. Lógico, existe a Zona Franca de Manaus, que já dá algum resultado, e as pessoas que estão no estado do Amazonas não têm interesse em cortar a floresta, mas as que estão no Pará não têm opção. Isso no uso do solo. Na parte da energia, a gente tem mais ou menos 45% de energia renovável na matriz energética. Já foi mais, já foi 55%, mas a gente também tinha a lenha, que é um uso assim antigo e tal. Está melhorando, mas a gente tem que ser muito atencioso, porque, por exemplo, o programa de etanol, ele já teve melhor. A gente já foi o maior programa de combustível líquido do planeta, hoje somos o segundo, perdendo para os Estados Unidos no etanol de milho, que é muito mais ineficiente que o nosso. Já no biodiesel, a gente estimulou bastante a produção de biodiesel, e hoje estamos em 8% de mistura, mas a gente não desenvolveu uma matriz de produção de óleo boa, que seria, por exemplo, a palma, o dendê, que dá 5 toneladas, e a soja produz pouco. Então, tem ajustes. A hidrelétrica, que é um outro tema importante, a gente usa 25% do potencial. Então, logicamente, não vamos construir Balbina, que é um lago gigantesco que gera pouca energia. Mas, eventualmente, vamos ter que ter hidrelétrica com lagos menores, e isso é importante para a nossa geração renovável. E a gente tem que ir equilibrando, pagar royalties para a Índia e tal. Mas a gente podia ter uma matriz limpa mais diversificada? A gente usa... Sem dúvida, sem dúvida. Tudo não. O eólica está entrando, né, com uma certa velocidade. Poderia avançar. Pode entrar mais com resíduos urbanos e etc. Dá para fazer com bagaço da cana, né? Sem dúvida. Nossa, isso aí vai ser... Tem muito espaço ainda para a gente ocupar com renovável, né? Agora, a gente fez uma opção estratégica no país e estamos pagando a duras penas, que foi jogar muitas fichas no pré-sal. E essas fichas no pré-sal,
além de causar um certo desequilíbrio financeiro, nas finanças da Petrobras certamente, mas em outros tantos, acabou que eventualmente a gente podia ter feito esforços na matriz de energia renovável um pouco mais claro. Por exemplo, a gente não detém tecnologia nem de solar nem de eólico. A gente praticamente é montador de equipamento como faz no carro. E isso era um espaço de trabalho grande para os nossos pesquisadores, para as nossas pequenas empresas, startups, etc. Existe uma pequena empresa de eólica que eu conheço que detém tecnologia, eu acho que é a única, que é a Enersud, que fica aqui no estado do Rio, em Maricá. O resto tudo vem embarcado, que eles chamam, né? Vem importado. Não tem uma política, como a gente teve com o etanol, como a gente teve com o biocombustível. O caminho é esse, né? Quer dizer, o caminho da inovação, o caminho do desenvolvimento sustentável, né? De conseguir, isso gera empregos, os empregos verdes, né? Sem dúvida. Isso gera, quer dizer, o Rio de Janeiro tem tanto por ganhar nisso, né? Os maiores centros acadêmicos. Sem dúvida. Estão todos aqui no Rio de Janeiro. Acho que a gente poderia perdoem os paulistas. Poderia usar o recurso do royalty do petróleo para desenvolver novas tecnologias, né? Com maior efetividade, para que a gente possa, uma vez que a gente explorou aquele recurso, que ele se reverta no futuro para o futuro das gerações, com o uso de energias renováveis, por exemplo. Você que representa e traz esse feedback da indústria, como é que está sendo feito o papel de casa das empresas, do setor da indústria? Sim, a indústria ela tem feito um papel, né, fundamental nessa questão da mudança do clima. Ela está conseguindo incluir a questão climática como uma gestão estratégica no seu negócio. De que forma? De forma que eu consigo avaliar os riscos e as oportunidades que essa questão pode trazer, por exemplo, para a indústria. A indústria consegue olhar para si mesma e se tornar mais eficiente quando ela faz esse trabalho. Então, voltando para a questão da energia, ela tem um potencial enorme de trabalhar a eficiência energética, de usar energias renováveis nos seus processos. Por outro lado, ela pode olhar outras fontes renováveis de matéria-prima, que ela já esteja trabalhando com esse objetivo. O que essa gestão estratégica consegue melhorar na gestão do negócio da empresa? Hoje a gente está vendo a questão de mitigação de emissões, que a indústria tem contribuído e ela tem evoluído para contribuir cada vez mais, inclusive com inovação tecnológica. E, por outro lado, ela tem visto a questão de adaptação à mudança do clima. Então, ela tem que se preparar porque a gente vê cenários climáticos cada vez mais preocupantes. E a gente percebe que a indústria ela tem que estar preparada, por exemplo, para uma escassez hídrica, por uma indisponibilidade de energia, como já acontece. Né? Agora, a gente já teve esse tipo de problema e a mudança no dia a dia foi significativa ou não? Ou a gente esquece o problema assim que a situação estabiliza, Sônia? Eu acho assim, tem uma questão de educação muito forte, né? Eu sou venho de uma família de professores. Minha mãe é professora, minha avó foi professora, minhas tias. Então, assim, eu acho que eu sou um pouco um resultado desse cenário, né? Por que eu acho que a educação tem um papel muito forte? Porque as crianças hoje em dia já não aceitam mais você sair e deixar a luz acesa. A nossa geração foi criada como se os recursos naturais pudessem existir para sempre, né? Fossem infinitos, e não são. Então, acho que tem esse papel. Agora, eu concordo com você, Sérgio, do ponto de vista de que, uma vez passado o problema, então vamos continuar aqui fazendo cada um a sua vida. E que não é assim, né? Quer dizer, sustentabilidade, o que essa palavra quer dizer é todos nós temos que nos comprometer, né, com o planeta, com a sociedade, não é cada um cuidando do seu, não. É difícil a gente estabelecer um código de postura daqui para frente, ou seja, Marcos, você acredita que as pessoas se adaptaram à crise climática ou não? É verdade, o protocolo de Paris, né, que foi votado em 2015, o acordo, era para não chegar a mais de 1,5 graus na temperatura média em comparação à Revolução Industrial. A temperatura média do planeta é 14, positivo. Então a gente já está. E a última medição da Organização Mundial de Meteorologia, que pega o ano de 2016 todo, já está dando 1,1 a mais. Então a gente já está muito próximo de não conseguir cumprir o Acordo de Paris, de não passar de 1,5 e eventualmente não passar de 2. Então o que a gente fez para a mitigação dos gases de efeito estufa ainda não fez nem cosquinha no clima.
Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema sustentabilidade. No bloco anterior falávamos sobre a crise climática. A urgência desse tema impõe várias medidas, né, Sônia? Sem dúvida. E cada um, Sérgio, pode fazer a sua parte. Isso que é muito importante, quer dizer, a população do Rio tem condições. A gente mora tão perto da praia, né? Tem toda essa realidade, tudo a nosso favor, digamos assim, desse lado, né? Então, algumas ações, assim, só que eu vou citar. É possível cada um fazer a questão do lixo, a reciclagem do seu lixo. Ah, mas na minha rua não passa o caminhão da reciclagem seletiva. Mas tem vários pontos, vários bairros que já têm pontos da reciclagem do lixo. A questão da energia também é essencial, cada um poupar energia. Melhor energia é que não é consumida, né? Então essa é uma energia que está ali tranquila, né? E várias outras ações, quer dizer, por exemplo, você pode ajudar também ali no seu bairro, sendo um cidadão ativo, acompanhando, vendo o que você pode participar e auxiliar ali na sua região. Que tipo de mudança de hábito você acredita, Marcos? Olha, eu acho que um dos que foi até citado anteriormente pelo André é mobilidade. A mobilidade é fundamental em cidades como as nossas, que já não tem, a indústria já se afastou às vezes um pouco do centro urbano e está mais na linha dos serviços, e a gente tem um lado de emissão de gases muito pesado vinculado com a mobilidade. Então, quanto mais a gente puder usar o transporte coletivo, logicamente isso tem limites, dependendo da tua rotina, é interessante, mas a gente pode chegar na linha da bicicleta, a gente pode começar a andar a pé, enfim, a hora que a gente gasta para ir na academia, eventualmente vai ser na hora que você vai se locomover para o trabalho. Lógico que com o clima Rio de Janeiro, verão, não é muito trivial você chegar todo sujo no trabalho. Mas isso eu acho importante, concordo com você na questão do lixo, é fundamental ter um aumento da reciclagem, nós reciclamos muito pouco, acho que é menos de 3% do total, mas e dentro do possível, lógico, usar mais a energia solar, usar mais as coisas livres, né? Porque você falar para uma pessoa que ela tem que usar um painel fotovoltaico é um investimento pesado. Então não está possível. Né? A gente calcula 7 anos para pagar o investimento. Agora, André, interfere na forma de produzir ou não? De alguma forma, sim. A gente, que eu acho que a sociedade tem que pensar é que ela tem que reverter o olhar de consumo, né? Então, assim, é um consumo mais consciente. Se eu tô desperdiçando, por exemplo, alimento na minha casa, eu estou desperdiçando energia, sim, né? Água e tudo que fez com que aquele alimento viesse para a minha mesa. Então, acho que é importante a sociedade se voltar para isso. Por outro lado, a produção, né, que quando a gente fala de indústria, a produção também que tem que estar adequada a essa nova realidade, se tornando mais eficiente, pensando em atender a esse público que cada vez está mais consciente e que vai exigir do produtor uma maior sustentabilidade no seu processo. Sônia, Rio 92, completamos 25 anos. Fizemos o dever de casa ou não? É interessante essa pergunta. Como jornalista, nós cobrimos. Eu acredito que você também estava lá. Cobrimos a Rio 92 e cobrimos a Rio +20. Então, sob um olhar de quem esteve nas duas situações, eu acho que é realmente uma trajetória otimista. Tem uma trajetória otimista, quer dizer, um pouco por esse lado do cidadão, do consumo consciente, dos hábitos que passaram a ser incorporados. Agora, tem um lado que me preocupa muito, que é um lado da política, um lado do toma lá, da cá, do jogo, do business, vamos dizer assim, né? Que não são só as empresas, quer dizer, é todo um conjunto. Eu acabei de assistir o novo documentário, eu recomendo o novo documentário do vice-presidente Al Gore, americano, Verdade Mais Que Inconvenientes, acabou de lançar, e mostra exatamente isso, quer dizer, não é só no Brasil, não é só no Rio, é no mundo inteiro. Então, é muito difícil, não é fácil. Agora, mais uma vez, com o cidadão participando, acompanhando e cobrando, eu acredito que vai dar certo. Marcos, que acordos internacionais estão sendo mais desrespeitados na sua avaliação? Olha, eu acho que o do clima é um deles, porque, na verdade, mesmo o protocolo de Kyoto, que foi validado em 2005, o resultado foi pífio. Sim. Então, essas reuniões das conferências de clima,
que a gente acompanhou muito na COP, porque o Fórum de Mudança do Clima ficava na responsabilidade da gente por muitos anos, então a gente acabava indo. E faz com que as pessoas, as nações, levassem soluções a cada ano para posar bem na foto. Então isso é o ponto de vista positivo, que são as ações nacionais. As ações multilaterais, elas demandam uma governança de difícil e muita complexidade. Por exemplo, a China, né, que virou hoje um dos grandes players, talvez o maior player em crescimento, né, já que os Estados Unidos retraiu um pouco, etc. Se a gente considerar a matriz energética chinesa, os nossos painéis fotovoltaicos são produzidos com carvão. Então se a gente comparar as emissões que existem num painel fotovoltaico chinês, que é os que estão usando no Brasil, e usar ele ao longo de 20 anos e comparar com a nossa geração hidrelétrica, que vai ser substituída por um painel que veio de carvão, a gente não vai ser tão eficiente em relação à mudança do clima. Então a gente vai dizer, olha, não estou emitindo. Não é bem assim, você emitiu no momento que você recebeu e que fez o transporte para cá. Então, essa governança internacional, ela é uma governança difícil. Você vê o chinês colocando como meta em 2030 voltar a ver o céu, de tão poluída que são as cidades, eles vão aderir à redução de emissão porque eles estão morrendo de asfixia. E não em relação à mudança do clima, em relação a uma pressão local. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar um pouco entre essas nossas necessidades locais que são emergentes, isso foi bem citado, crise hídrica, temperaturas que estão subindo, né? A gente já sofre muito com ilha de calor, que é um efeito local, para tentar colaborar com o tema do clima, até porque a gente vai entrar numa fase não de mitigação, a gente vai entrar numa fase de adaptação, porque a gente não vai conseguir frear essa mudança que já começa a ocorrer. Para complementar, Marcos, a gente viu que cada país anunciou no Acordo de Paris o que ele poderia contribuir para a redução das emissões. E se a gente hoje junta a contribuição de todos os países, a gente não consegue atingir o Acordo de Paris, que é a 1,5 graus. Sim, né? evitar. É um panorama mundial muito desfavorável. Muito desfavorável. Então, a gente vê, se todo mundo contribuir com aquilo que se comprometeu no Acordo de Paris, a gente chega a 3,5 graus. A gente não vai, o mundo não vai cumprir o que foi prometido no Acordo de Paris. Isso significa que os países têm que voltar o olhar para si, o que eu posso fazer mais. Que experiências em países que já avançaram mais, que poderiam ser usadas em países como o nosso, em desenvolvimento e que enfrentam esses desafios, Sônia? Eu acho que tem muita experiência. O brasileiro tem muito essa mania de querer reinventar a roda, né? Uhum. É bom, temos vários exemplos bem-sucedidos. Mas tem muito também, como você falou, tem muito exemplo lá fora que dá para ser copiado aqui. E na Pluralha, a gente, nessa década, né, nós temos 10 anos aí de reportagens e sempre viajando, conhecendo, né? E eu gosto muito de ver exemplos, às vezes assim, um jovem, ele tem uma ideia e você quando vai ver aquilo dali pegou, né? Foi adiante, um aplicativo e tal. Outro dia nós fizemos uma matéria de um aplicativo que dá para carregar o telefone celular com energia eólica. Um exemplo, estou citando um exemplo. Mas tem vários, diversos, né? Aqui e lá fora. Então não é preciso, às vezes a sustentabilidade fala assim, não, é uma palavra difícil. Às vezes como eu digo assim, é felicidade do interior. Você tem que voltar para aquela vida do tempo antigo, digamos assim, né? E achar soluções relativamente simples que dão para economizar. Qual o exemplo que mais chamou a atenção recentemente? Eu gostei muito, poucas pessoas sabem, né? A indústria que mais polui é a indústria do petróleo, ok? Fácil de descobrir. A segunda é a indústria da moda. A indústria da moda, seja aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, é a indústria mais poluente. E vários motivos, a questão dos corantes, né? A questão do próprio reaproveitamento do tecido. Às vezes a pessoa faz o desenho e não aproveita aquela outra parte ali, enfim. E nós vamos fazer uma matéria mostrando exatamente isso, como que é possível você reaproveitar. E aí pega um conceito, você acha que é uma coisa relativamente nova que está sendo feito lá fora, que está vindo para o Brasil, que é a tal da economia circular. A Firjan tem trabalhado muito nisso. Então, na hora que você vai fazer aquela calça, você já
bola aquela calça, já modela, já produz a calça, de tal jeito que não vai ter tanta sobra, você não vai precisar. Se depois você quiser, você corta um pedaço da calça, vira uma bermuda, enfim. A gente gostou muito, essa matéria deu muito impacto, né? Não só pelo lado do consumidor, porque o consumidor às vezes nem tem essa noção, mas pelo lado da indústria também, porque eu acho que a indústria acordou que o consumidor hoje ele não aceita mais. Ele não quer mais isso, ele não aceita. Vamos para a última pausa do debate. Voltamos com o último bloco do debate, que tem como tema a sustentabilidade. No bloco anterior, André, a gente falava justamente da sua área, da questão da indústria, como que funciona na prática essa questão da indústria da moda. Isso. A indústria tem visto, muito como a Sônia falou, a gente está trabalhando muito a questão da economia circular. Então a gente vai trabalhar, a indústria trabalhando na minimização de resíduos, que eu acho que é fundamental, né? O melhor resíduo é aquele que você não gera, então é importante. A indústria pensar no melhor design do produto para que ele seja melhor aproveitado, a durabilidade daquele produto e a forma como ele volta a fazer parte do processo produtivo. E a gente fecha o círculo da economia circular. Então esse é um debate que está sendo muito frequente, inclusive na indústria da moda. Marcos, é muito importante esse planejamento e a participação de todas as esferas da sociedade, né? Fundamental, até porque uma das dificuldades, Sérgio, é que é muito mais fácil coibir o privado do que o público. Então a gente tem esse problema, a indústria ela atende muito mais fácil aos protocolos e limites que são definidos pelos regulamentos do que o próprio poder público. Então a gente tem os rios brasileiros das áreas urbanas, praticamente todos eles poluídos, sem exceção. Eventualmente não aparece porque tem capacidade de diluição, exemplo dos que estão na Amazônia, então aí não dá problema. Mas se você traz a quantidade de água que chega na Baía de Guanabara em tempo seco, é em torno de 41 metros cúbicos por segundo. Quem ousa beber essa água? E é mais ou menos o consumo do Grande Rio que a gente tira do Paraíba do Sul, que é 45 metros por segundo, e a SEDAI ainda perde 30. Então, você fica numa situação que você impõe limites aos privados, mas os públicos não cumprem. Em São Paulo, embora tenha a CETESB, que é muito mais estruturada e etc., o Tietê até hoje é história para boi dormir. Ninguém consegue ver um processo de despoluição. Então é importante chamar a atenção desse equilíbrio de esferas. Eu concordo contigo. Todos Agora, eles pegando carona, então, no Rio, a gente não pode deixar de falar dos 2 anos do impacto ambiental do desastre de Mariana. Até hoje não é totalmente conhecido, ou seja, é mais grave ainda do que a gente imagina, né? É difícil a gente mensurar o quanto que a ação do homem, a falta de compromisso acaba provocando situações como essa, Sônia. Esse foi um assunto muito abordado por nós, pela Plurale e pela mídia em geral. Me preocupa do ponto de vista de que o resultado até hoje é pífio, é nulo. Sem dúvida. 19 pessoas morreram, centenas de desalojados. O impacto, como você falou, ainda não é calculado. Acabou de sair uma pesquisa recente em relação à água. A água ainda está, sim, contaminada. Então, isso me preocupa muito, sabe? Quer dizer, sustentabilidade é algo que é parte de nós, né? E se não há culpados, quer dizer, fica aquela sensação assim, então cada um pode fazer o que quer. Então, isso me incomoda. Agora, por outro lado, sempre tentando ver um contraponto, eu acho que nunca a sociedade se posicionou de maneira tão firme nos últimos tempos. Não só nesse caso de Mariana, e eu queria citar também o caso recente que teve uma canetada e que já iam acabar com uma reserva importantíssima na Amazônia. E a sociedade fez pressão e teve que se mobilizar e teve que voltar atrás. Então, assim, está nas mãos de cada um de nós. Felizmente. As mídias, eu acho que... E isso é uma conversa para depois, para uma outra hora, mas assim, as mídias têm um papel fundamental, porque as mídias não são só a conversinha de namoro e de amizade, não. As mídias têm um papel de pressão. Agora, eu espero sim que Mariana tenha culpados.
Agora, essa ação do homem em relação ao meio ambiente, ela se traduz em várias formas. A gente teve aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o exemplo do calçadão, né, da Praia da Macumba, ou seja, são várias formas de se traduzir a falta de compromisso político em relação a isso, na sua avaliação? Eu acho que sim, é importante terem políticas públicas que considerem essas questões, né? A gente tem um exemplo claro do Museu do Amanhã. Ele foi construído com uma elevação maior do que o projeto inicial, porque ele considerou a elevação do nível do mar. Então, isso tem que fazer parte do planejamento das cidades. A construção civil precisa levar em consideração que vão ter elevação do nível do mar, que as marés vão entrar mais no território, que a gente vai ter ondas maiores, que os eventos extremos vão ser mais severos e mais prolongados. E a cidade precisa estar planejada e preparada para isso. Marcos, quando a gente observa esses vários acontecimentos, a gente tem a impressão de que nada acontece por trás desse pano. A gente pode ter esperança em que área dentro desse cenário? De fato, algumas áreas são mais apertadas, né? No início eu comentei da história das hidrelétricas. Hidrelétricas foram bastante regulamentadas nos últimos anos. Por exemplo, na bacia do Prata, do Paraná, que tem um histórico de inundações, principalmente na Argentina, que estão águas abaixo, à medida que a gente fez uma cascata de hidrelétrica e que respeita um certo limite de quantidade de água para eventos mais duros, as enchentes desapareceram. Então, você conseguiu gerar uma forma de gestão muito bem feita, onde essas coisas servem como regulação. E, ao mesmo tempo, a gente pode ir avançando em setores. O setor mineral que foi citado é um setor que ainda nos preocupa, porque quando ocorreu Mariana, haviam 700 outros barramentos e a gente não sabe o que aconteceu com esses outros 700 barramentos de resíduos minerais, se eles estão sendo monitorados, se não são, se houve uma mudança. Então, esse é um setor que me parece que ainda está atrasado. No próprio setor petróleo, a Petrobras vazou muito nos rios e nos litorais. Teve que correr, né? E fez programas e reduziu. Então, hoje, é muito mais difícil acontecer vazamentos de petróleo de porte razoável. Então, você vê que alguns setores avançam, como a gente teve com o caso do etanol, que foi positivo. Então, agora, a gente sabe que, por exemplo, a política de resíduos, que foi todo mundo animado em 2010 quando passou a lei, está voltando para trás, porque não há fiscalização, não há avanço, e a gente esperava acabar com os lixões e parece que algumas situações estão recrudescendo. Então, há que se tomar cuidado. Alguma coisa evolui, mas outras ainda demandam políticas um pouco mais duras. Concordo com ela e acho que a questão da comunicação é fundamental. Essas tecnologias de celular, de internet, etc., podem ajudar muito. É assustador como a gente ainda enfrenta o problema dos lixões? Nossa, isso você está me perguntando qual a matéria, talvez essa matéria também dos lixões, né? Do fim dos lixões. A gente acompanhou a trajetória desse rapaz que hoje em dia é um destaque, um ativista, né? O Tião Santos. E o Tião foi uma criança que ele cresceu nos lixões, ele cresceu em Jardim Gramacho e nós cobrimos muito ali, né? Então, assim, é lamentável que ainda existam lixões e os problemas eles só mudam, né? Então, mais uma vez, quer dizer, o poder público, ele pode com a sua canetada, enfim, mas a sociedade tem o seu papel também para exercer, né, para fiscalizar, para acompanhar. Não é admissível que o Brasil ainda tenha lixões, como tem em Brasília. Quer dizer, isso não é uma coisa só aqui no Rio de Janeiro, não. Estão mudando de lugares, né? Lixões clandestinos. Mas cada um pode ir lá, vai com seu celular, filma, você está em casa, você viu, filma e manda para cá, manda para a TV Câmara, manda para onde for, manda para o seu vereador e cobre. Vamos então para a Agenda 2030, então, é a forma como a sociedade pode contribuir na sua avaliação, Andréa? Sim, a gente teve uma evolução muito grande, né? Antes da Agenda 2030, dos objetivos do milênio, né? Então, a sociedade se trabalhou para atingir aqueles objetivos que a ONU estava falando do desenvolvimento. Com relação aos ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável estabelecido dentro da Agenda 2030... São 17, né? 17 objetivos. A gente tem compromissos para toda a sociedade. E o setor privado está presente
em vários daqueles objetivos, né? A gente pode citar a questão de infraestrutura, indústria, água, energia, efeitos da mudança do clima. Então, eu acho que a Agenda 2030 veio para unir a sociedade num único objetivo, unir esforços para a gente atingir esses objetivos que são difíceis de serem alcançados, mas cada um fazendo a sua parte, a gente consegue. São 169 metas, né? A gente consegue mensurar, dar uma ideia delas? Algumas são bem mensuráveis, né? Quando a gente fala de gases, de energia, de água, elas são bem quantitativas e a gente consegue aferir os resultados. Outras são mais difíceis, que são eventos de qualidade de vida das pessoas e uma certa respeitabilidade, né? Que é um pouco da preocupação com a sustentabilidade, é que ela não fique só nas metas humanas, né? Existem os animais, as plantas e etc. que convivem com a gente e a gente tem uma tendência muito antropocêntrica de achar que a qualidade de vida é praticamente nossa e o restante submisso. Então, é uma reflexão que a gente vai ter que se ampliar ao longo do tempo e deixar de ser só antropocênico para coisas mais dos que estão vivos, né? E seria uma coisa mais ampla, porque a gente depende disso, né? Nessa nossa interação. Sônia, é possível ter esse otimismo avaliando a agenda? Eu sou sempre otimista. Precisa, né? Temos que ser. Mas é difícil, Eu acho que é sempre 2 passos para frente, 1 passo para trás. Mas, mais uma vez, com a participação cidadã, eu sempre acredito em participação cidadã, fazendo mudanças, e também um pouco do que a gente conversou de repensar os nossos padrões, né? Quer dizer, não será mais possível continuar como era antes. Porque os americanos falam do business as usual, né? Quer dizer, não é só business, quer dizer, a nossa vida não será mais como foi antes. Então, se cada um realmente acreditar que é possível, dentro daquele cenário ali, fazer a sua parte, fazer a sua mudança, enfim, aí eu acho que dá para ser otimista. Mas, olha, não é fácil não, dia a dia. Vamos então para uma rodada de considerações finais, talvez respondendo uma pergunta que a gente sempre fica imaginando, né? O ideal de sustentabilidade. Por favor, Andréa. Essa pergunta é difícil de ser respondida, né? Mas acho que a gente pode traduzir no tudo que foi falado aqui, né? O cidadão, por si só, olhar, ver se ele está fazendo o melhor caminho, as melhores escolhas. E eu acho que é fundamental que a gente sempre reavalie se a nossa trajetória está caminhando para um desenvolvimento sustentável. Às vezes as medidas são bem mais simples do que a gente imagina, né? Com certeza. Eu vou só citar uma questão importante que a gente trabalha lá com as indústrias, que é o Prêmio Firjan de Ação Ambiental. É uma forma de a gente premiar as boas práticas em prol da sustentabilidade. Eu acho que isso é fundamental. É incentivar cada vez mais que as empresas, a sociedade, caminhem por esse objetivo. Marcos, qual que é o seu ideal de sustentabilidade? Olha, meu ideal de sustentabilidade, bom, primeiro é tentar equilibrar nossas demandas e consumo com aquilo que a gente consegue produzir sem degradar os recursos naturais. Agora, há que se tomar cuidado que essa crise econômica que a gente passa agora muito dura, né, e, enfim, das maiores que a gente já viveu, é que isso não nos leve a um isolamento muito grande do mundo. E que a gente mantenha um pouco essa integração. A gente tem um pouco esse papel de se autodenegrir, e na verdade tem várias coisas boas acontecendo no país e que a gente tem que, de certa forma, puxar um pouco o orgulho da turma. Eu acho que a gente fez um esforço considerável em formação de recursos humanos nos últimos anos e hoje tem muito mais gente nos bancos universitários, tem muito mais gente alfabetizada e etc. Isso há que vai dar um retorno. Eu imagino que eu tenho muito mais alunos de mestrado, de doutorado, do que a gente tinha antigamente. A COP mesmo era uma fábrica de formar mestre, hoje é uma fábrica de formar doutor. E assim como outras instituições estão fazendo igual. Então, eu acho que tem espaço, a saúde pode melhorar em várias coisas, mas a gente não pode se isolar do mundo. Perfeito, então. Sua conclusão, Sônia. É difícil, André tem razão, é difícil. Mas se fosse para resumir, eu acho que bom senso. Me preocupa muito nos dias de hoje, talvez pela pressa, pela concorrência, não sei bem os motivos, mas enfim, as pessoas cada vez
mais rancorosas, mais raivosas. Isso vai tudo contra a sustentabilidade. Porque por trás disso, o que está por trás disso? Está por trás de você combater, de você brigar, não é, o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é o bom senso. E outro dia eu ouvi uma frase de um publicitário que eu achei genial, que ele falou, não se trata apenas de consumir, não são só produtos, são experiências. Então, eu acho que esse é um novo caminho para nós repensarmos, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro é uma tremenda de uma experiência. Talvez a mais espetacular experiência que eu, Sônia, já tenha vivenciado ao longo dos anos. Quer dizer, eu já viajei muito, conheço muitos lugares, mas eu acho que uma das experiências mais incríveis, que eu fico mais arrepiada ainda, é o Rio de Janeiro. Claro, falta segurança, falta a questão da educação, de mobilidade, de tudo. Mas, partindo do princípio de que se o Rio for sustentável, se o Rio conseguir fazer essa marca, eu acho que a saída da crise vai ser por aí. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.